Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. E nós vamos ler a partir do versículo 15 até o versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor em nome de Jesus. Por isso também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus que há entre vós e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, lembrando-me de vocês nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os vossos olhos e o vosso coração, para que saibam qual é a esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a atuação da força do seu poder que atuou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus, muito acima de todo principado, autoridade, poder, domínio e de todo nome que possa ser pronunciado, não só nesta era, mas também na vindoura. Também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que seja a cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós oramos para que nesse momento, através da sua palavra aberta, ela seja exposta. Que nós possamos, de fato, sentir a sua presença e a sua vontade através das suas sagradas escrituras. Que neste púlpito sempre seja pregado a verdade direta e objetiva da Bíblia, que expressa a sua vontade, que expressa quem o Senhor é, que é a palavra de Deus completamente. Que o Senhor continue falando conosco agora através desse momento, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos enche de poder e da sua glória, que o Senhor faça com que esse texto ressoe nos nossos corações, transformando quem nós somos e nos fazendo nos parecer cada vez mais contigo, Jesus. Amém. Pode sentar, meu irmão, pode sentar, minha irmã. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Um bom dia a todos. Espero que vocês possam ter passado por uma excelente semana. Fico muito feliz com vocês aqui, cantando junto comigo, orando junto comigo, adorando junto comigo. E agora a gente vai ler junto a palavra de Deus e ver aquilo que Deus tem para nós através das suas sagradas escrituras. Começamos sábado passado, essa nova série de mensagens que é através da carta de Paulo aos Efésios, onde a gente está vendo respostas essenciais, o que todo crente tem que saber. No mundo onde tem muitas perguntas, é importante que a gente tenha respostas. As pessoas, elas estão sedentas, as pessoas estão duvidosas, as pessoas têm questionamentos, têm interrogações na alma, na vida, no cotidiano. E nós, enquanto Igreja de Cristo, precisamos estar preparados para responder essas perguntas. Precisamos estar preparados para viver, sabendo o porquê vivemos em Cristo. Há algumas respostas que são essenciais, que todos os cristãos devem saber, e para isso a gente tem mergulhado aqui na carta aos Efésios. Semana passada a gente respondeu a pergunta através do capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 14, qual é o nosso propósito, para que a gente existe, para que a gente está aqui, para que Deus nos criou, e hoje pela manhã ainda a gente vai responder pelo que devemos orar. Numa sociedade onde sempre busca respostas, é importante a gente conseguir respondê-las e de maneira certa. Não adianta a gente responder por responder, porque a gente pode gerar mais dúvida, ou como a gente viu na lição, se a gente responde errado, a gente ensina errado, e aí piorou tudo. Nessa semana, acho que foi segunda-feira, a gente aqui do CTM, eu e o pastor Felipe, a gente participou de uma entrevista com o pessoal da faculdade, onde o tema era igrejas virtuais. Não sei se todos sabem, mas tem se mostrado um novo fenômeno na era digital, que é agora igrejas virtuais. Ou seja, dentro das plataformas digitais, especialmente dos jogos, tem surgido igrejas lá dentro
com jovens adultos que se autodenominam pastores. Então, por exemplo, num jogo GTA, tem uma igreja lá dentro, no Minecraft, com uma igreja lá dentro, e entre outros jogos online, com comunidades que se denominam igrejas, onde avatares, pessoas, nicknames estão se reunindo para participar dessas comunidades que se chamam igreja e tem um pastor lá. E aí, a gente foi questionado sobre como a igreja vê isso. Como que a gente enxerga essas coisas? Qual que é o nosso posicionamento? Isso é bom? Isso é ruim? Quais são os perigos? Quais são os desafios? Tem alguma coisa que dá para enxergar de ok? Como a gente responde? Ou seja, o mundo, ele tem se desenvolvido. O mundo tem perguntado. As pessoas têm questionado, as pessoas têm vivido. Nós, como igreja, somos obrigados a responder os questionamentos deles, a entrar na dor alheia, a entrar nas preocupações alheias, com respostas sinceras e verdadeiras, com respostas honestas. O mundo tem feito perguntas e tem respondido por si mesmo. E nós, enquanto igreja, podemos ter duas posturas. Em primeiro lugar, a gente pode julgar as respostas deles. Nossa, como eles puderam responder isso? Nossa, que terrível. E de fato é. Mas a questão é, nós temos respondido? Nós temos dado a solução? Ou será que temos nos calado? E quando eles respondem sozinhos, a gente ainda critica? A segunda postura é dar respostas, mas dar respostas erradas. Por isso, para a gente responder certo, como diz Pedro, fala que quando alguém questionar da nossa fé, é importante que a gente tenha a razão do porquê nós cremos afiada na ponta da língua. Por isso é importante a gente saber responder do jeito certo as perguntas honestas que o pessoal tem feito. É ilusão a gente acreditar que ninguém tem perguntado nada. E é errado a gente não dar respostas. É errado a igreja se fechar nas quatro paredes, nesse ambiente seguro, confortável, agradável, nesse banco da hora, no café gostoso, e deixar de responder às perguntas que o mundo tem feito. O mundo tem perguntado sobre aborto, sobre gênero, sobre política, sobre muitas questões, sobre meio ambiente, sobre igreja, sobre espiritualidade, sobre céu, sobre inferno. O que a igreja tem respondido? Será que muitas vezes a gente não se distancia das perguntas do mundo com medo de responder elas? Com medo de sofrer ataques? Ou às vezes por incapacidade? Por falta de estudo? Por falta de conhecimento? Por isso, essa série em Efésios, Deus vem nos chamar a responder essas perguntas essenciais que todo crente tem que saber minimamente, que eu e você precisamos estar alicerçados nisso. Então, se semana passada a gente viu qual que é o nosso propósito, na manhã de hoje a gente vai ver pelo que devemos orar. A gente vive numa geração que é muito difícil ser definida objetivamente e diretamente. Exemplo, de um lado a gente pode falar que a gente vive numa oração que ora pouco, mas de outro lado a gente pode falar de uma geração que ora muito. Depende do contexto. Depende da igreja que você está, depende do ambiente que você cresce, depende da cultura que você vive. A verdade é que sempre vai ter os que oram pouco e os que oram muito. Mas a verdadeira questão não é a quantidade ou a intensidade, mas é a maneira com que é feita. Uns meses atrás eu estava conversando com um Uber, quando eu estava voltando de carro. Uns meses não, já faz um tempo, era antes de eu ter carro ainda. E aí ele estava falando sobre Deus, e ele falava que ele ora muito, que ele é uma pessoa de oração, que ele sempre ora de madrugada para falar com Deus. Só que ele não acredita na Bíblia, ele não acredita na igreja, ele não acredita em nada. E aí a minha dúvida foi, qual Deus você ora? Porque como você conhece Deus, se você não tem a Bíblia para dizer quem Ele é? Qual jeito você ora? Como você fala com Ele? Que Deus é o que você ora? Porque existem vários deuses. Nós acreditamos num Deus que é revelado através da Bíblia. E esse Deus da Bíblia tem jeito, tem vontade, tem aparência, tem exigências, como a gente viu na lição. Ou seja, as pessoas, elas oram. Elas têm a sua espiritualidade, têm a sua vida religiosa,
Mas a questão é, está do jeito certo? Nós temos orado pelo motivo certo? Temos orado com o conteúdo certo? Porque nem sempre é uma geração que não ora. Às vezes é uma geração que ora muito, mas ora errado, mas ora mal. E a gente veio numa série sobre oração no mês passado, onde a gente viu de uma pós-modernidade que transformou a oração no meio de manipular Deus, de mover ao céu em desejos egoístas, campanhas correntes, decretos, confissões positivas, onde eu determino, eu faço, eu amarro, eu desato, e Deus faz o que eu quero. Ou seja, nem sempre a questão é orar muito ou não, a questão é muito mais, tem sido feito do jeito certo? Em toda a história da humanidade, o ser humano busca por algo que ele não consegue ter. Em toda a história da humanidade, o ser humano busca por algo sobrenatural. Não é à toa que tem tanta religião no mundo. Não é à toa que mesmo no mundo pós-moderno, ainda há muita espiritualidade. Por isso que afirmar que o Brasil é um país ateu não existe. O Brasil é um país extremamente religioso. Extremamente. Qualquer lugar que você vá, vai ter alguma religião sendo expressada. Qualquer pessoa que você conversar na rua, vai ter alguém que sente alguma coisa, que se define de algum jeito. Seja qual for o Deus, seja uma árvore, seja a natureza, ou seja o Deus da Bíblia. As pessoas têm a sua espiritualidade, as pessoas têm a sua oração, as pessoas têm as suas motivações, mas a ideia é, está certo? Qual é a resposta certa para a pergunta? Embora a gente escute muitas vezes que há vários caminhos para Deus, que há várias respostas para a mesma pergunta, a Bíblia nos apresenta que é a única resposta, que Cristo é o único caminho. Por isso, eu te convido junto comigo, para nessa tarde já agora, 12:05, a gente tentar responder, através do livro de Efésios, da carta, do versículo 15 ao 23, pelo que devemos orar. A gente vai dividir esse sermão em 3 partes. Em primeiro lugar, qual é a razão que faz a gente orar? Por que a gente deve orar? Em segundo lugar, a gente vai ver com que motivação a gente ora. E em terceiro lugar, qual que deve ser o conteúdo da nossa oração, o pelo que, enfim, devemos orar. Por isso, em primeiro lugar, a gente vê a razão da nossa oração. Por que você e eu devemos orar? Qual deve ser a razão disso? Para isso, a gente vai responder lendo o texto, por isso que eu peço para você manter a sua Bíblia aberta. Diz assim o versículo 15 de Efésios capítulo 1. Por essa razão, ou por isso em outras traduções, também eu, tendo ouvido falar da vossa fé no Senhor Jesus que há entre vós e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Ou seja, aqui no versículo 15 e 16, Paulo está falando qual é o motivo da sua oração. Qual é a razão que tem feito ele orar? Qual que é a razão que tem feito ele falar com Deus? Por que que ele está orando? O versículo 15 responde, ele ora porque ele ouviu falar da fé do Senhor Jesus que há nos santos da igreja de Éfeso e o amor que eles têm por todos os santos. Isso eu acho um aprendizado enorme para a gente. A razão que faz Paulo orar não é porque a situação está difícil. A razão que Paulo faz orar um pouquinho mais não é porque algum familiar adoeceu. A razão que Paulo ora não é porque a conta fechou negativa nesse mês. A razão que Paulo ora não é porque a circunstância ficou desfavorável. A razão que Paulo ora não é porque ele está distante de Deus. A razão que Paulo ora não é porque aconteceu alguma coisa errada fora do plano. A razão que Paulo ora não é porque alguma coisa o incomodou. A razão que Paulo ora é a fé da igreja. É o amor que ele consegue enxergar na igreja. Isso eu acho de um ensinamento muito grande. A oração nunca é uma tentativa de manipulação a Deus,
A oração nunca é uma conversa onde Deus vai fazer o que eu quero. Mas a oração se trata muito mais da reação que a gente tem quando a gente olha a maravilha de Deus no mundo. A oração é uma resposta a quando a gente vê a igreja reunida. A oração é uma resposta quando a gente olha a glória de Deus no mundo e nas pessoas. A oração não é porque eu preciso de algo ainda. A oração não é porque eu ainda tenho que receber algo de Deus. A oração é porque eu estou vendo a glória de Deus na minha frente e por essa razão meu coração se enche de alegria e eu oro. É o que Paulo fala, por isso eu também oro. Porque eu ouvi falar da fé que vocês têm em Jesus. Porque eu senti o amor que vocês têm uns com os outros. A razão da oração de Paulo não era uma situação material, não era algo que ele queria receber, mas era porque ele viu Jesus nas pessoas e isso o encheu de alegria. Muitas vezes a gente busca muita razão para as nossas coisas, quando Deus já deu todas as razões necessárias para a gente orar. Tudo o que a gente precisa para ajoelhar e orar um pouquinho mais na nossa semana, Deus já deu. Você não precisa ficar doente, alguém da sua família não precisa ficar mal, a situação não precisa apertar para você orar mais, Deus já deu tudo. Você não precisa mais de alguma coisa melhorar, não precisa de uma coisa nova. O que a gente precisa é conseguir enxergar Deus no nosso cotidiano, e o nosso coração vai encher de alegria, porque a gente vai contemplar a glória de Deus no nosso dia a dia, e isso vai levar o nosso coração a orar. É como alguém que está na praia, ou que vai num parque, e olha aquela areia linda, as ondas batendo, peixe na água, o pôr do sol, a grama bonita, ou até as pinturas e os arranha-céus lindos da cidade de São Paulo. E fala, cara, olha como Deus é fantástico, olha como a criação de Deus é incrível, e isso nos motiva a nos conectarmos com Deus e a orarmos. Não é porque a gente está precisando de algo, não é porque a gente quer que Deus faça algo, é simplesmente porque eu consegui enxergar a glória de Deus no dia a dia e isso levou o meu coração a orar. A razão que faz homens e mulheres de Deus orar não é situações adversas, mas é a glória de Deus presente na nossa vida. A gente ora porque a gente tem fé. A gente ora porque é o suspiro, é a respiração natural daquele que foi atingido por Cristo e não o grito desesperado de um incrédulo que precisa de uma resposta urgente para alguma coisa. Na nossa vida, a oração é reflexo de o quanto a glória de Deus está presente no nosso cotidiano. Por isso, aplicando praticamente, veja a glória de Deus no seu dia a dia. Às vezes nós somos pessoas que buscamos muito o sobrenatural. E Deus nos ensina que Ele fala muito no natural. Às vezes Ele fala muito mais no natural do que no sobrenatural. Não é todo dia que Deus abre o mar. Não é todo dia que cai pão do céu. Não é todo dia que milagre acontece. Mas é todos os dias que Deus está conosco. E é no natural. É na conversa que a gente tem com os nossos amigos às vezes. É na paisagem exuberante do céu, mesmo de São Paulo, que a gente consegue enxergar Deus. É na beleza da arte, é nas músicas lindas, são nas pessoas, é na igreja, é na fé, é no amor que a gente consegue ver no corpo de Cristo, que a gente enxerga a glória de Deus no mundo, é na palavra de Deus, e isso nos motiva, nos leva a orar. Não vejam o mundo só com pessimismo. Talvez isso vai desmotivar o seu coração a orar. Ou vai motivar o nosso coração a orar de um jeito errado. Não abandone o otimismo de ver a glória de Deus na criação dele. A razão que Paulo ora é porque ele conseguiu enxergar a glória de Deus na igreja. E ele consegue orar com alegria, porque ele enxerga Deus nas situações cotidianas, nas situações naturais. É Paulo olhando para o metrô lotado e conseguindo enxergar Deus ali.
É Paulo olhando para o trabalho que ele faz e conseguindo enxergar Deus nesse trabalho que ele executa, entendendo que, embora seja um trabalho para outra pessoa, antes ele está trabalhando para Deus. É a gente entendendo que em tudo que a gente faz, a gente está glorificando a Deus, a gente está melhorando o mundo, a gente está ajudando as pessoas, a gente está sendo um discípulo de Jesus, e nisso a gente vê a glória de Deus até nas coisas mais simples. Quem me conhece muito, sabe? Que é a hora do dia que eu mais fico feliz, que o momento que eu mais sinto vontade de orar, de agradecer a Deus, é quando eu como. Cara, me dá uma felicidade depois que eu como muito, dá uma vontade de orar, porque eu vejo a glória de Deus nisso. Eu sinto a glória de Deus nessa comida gostosa que Deus me proporciona comer, nesse arroz soltinho, ou às vezes não, quando eu coloco água demais. Eu vejo a presença do Senhor me alegrando e me motivando a orar, a agradecer, mesmo nas coisas simples. Enxergue a glória de Deus e o seu coração vai ser direcionado a orar da maneira correta e sua espiritualidade vai ser direcionada. Em segundo lugar, se a gente trabalhou qual é a razão da gente orar, e a gente viu que não é sobre ter coisas, não é sobre precisar de coisas, mas é muito mais uma resposta a gente estar vendo a glória de Deus. Em segundo lugar, a gente vai ver qual é a motivação que a gente tem que ter enquanto ora. Olha o que diz, versículo 16 e versículo 17. Não cesso de dar graças por vocês, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. O objetivo da motivação é clara. Não é simplesmente receber algo momentâneo, mas é receber uma transformação de vida. E a motivação que nos leva na oração é o que diz Paulo no texto, versículo 16: não cesso de dar graças. A motivação da gente orar é gratidão. É esse o sentimento de uma oração genuína. Orações genuínas não nascem de corações ingratos, apressados, desesperados para receber algo. Mas orações genuínas são de corações gratos, independente das circunstâncias. Talvez a sua oração não comece com essa gratidão utópica. Talvez comece com algumas reclamações e murmurações. E glorifique a Deus por isso, porque Deus quer que você desabafe com Ele e fale com Ele. Mas não deixe que isso seja tudo. Estava conversando com um amigo pastor essa semana, e a gente estava falando sobre situações difíceis. E aí ele falou, cara, a situação difícil, ela existe, ela é um fato, mas a questão é, o que você vai aprender com ela? Será que você vai olhar para a situação difícil e vai só falar, cara, isso daqui é um saco, e acabou? É só isso que você vai falar? Aí vai passar um tempo, vai terminar essa situação, e tudo que você aprendeu e tudo que você lembrou, vai ser que foi um saco. Cara, que vazio, que pobre. Talvez de fato seja um saco a situação que esteja vivendo, mas há coisas que você pode aprender nisso. Mesmo que pequenas, mesmo que no momento não sinta nada, há coisas que Deus nos ensina. Por isso, independente das circunstâncias, se está chato, se está legal, continue agradecendo, faça como Abacuque. Primeiro e segundo capítulo, Abacuque está reclamando e questionando Deus. Chega no terceiro, ele fala, agora eu entendi, ainda que a figueira não floresça, ainda que tenha tudo errado, ainda que eu não compreenda nada que você está fazendo, eu exultarei no Deus da minha salvação. Porque ele entendeu que a motivação da oração é a gratidão. Por isso que as nossas motivações, quando a gente dobrar os nossos joelhos, fechar os nossos olhos, seja além do egoísmo humano, materialista, mas vá para uma oração de gratidão. Deus, obrigado. Obrigado porque eu estou bravo, não estou entendendo nada, não sei porque o Senhor deixou que isso acontecesse, mas eu sei que o Senhor está guiando o controle da minha vida, das minhas emoções. Orar com gratidão não é ser cínico, não é ser hipócrita, não é ser mentiroso diante de Deus, mas é entender que tem um Deus que está cuidando da gente, é entender que tem um Deus que escuta as nossas orações, é entender que tem um Deus que está no controle de tudo, e é entender e se jogar na soberania dele, sabendo que embora eu não entenda, embora esteja doendo, embora eu esteja bravo, embora não fosse o ideal, Deus vai guiar.
Por isso, em segundo lugar, a motivação das nossas orações tem como objetivo um coração grato. A motivação da oração cristã não é a falta de algo, não é porque eu estou sentindo a ausência de alguma coisa na vida, não é precisar, mas é o contrário, é a profundidade. A motivação da oração não é porque eu preciso de algo que está faltando, não é falta, mas é profundidade. Eu quero ir mais longe, eu quero ir mais fundo, eu quero conhecer mais a Deus, eu quero sentir mais a glória, eu quero ser mais transformado, eu quero me parecer mais com Jesus. Um exemplo prático, você já se pegou, como às vezes eu me pego, analisando nossas orações e quantas vezes a gente não ora por emprego, saúde, bênçãos? Quantas vezes a maior parte da nossa oração não está focada nas faltas que a gente sente na vida, do que na profundidade que a gente quer ter com Deus? Quantas vezes a gente ora, Senhor, revela quem Tu és, eu quero Te conhecer. E quantas vezes a gente ora, Deus, está difícil, Deus tira isso, Deus coloca aquilo, Deus me faz isso, Deus me faz aquilo. Talvez Deus está nos falando nessa manhã que a motivação da nossa oração não é por falta, mas é por profundidade. E isso nasce de um coração grato, que entende um Deus soberano. Em último lugar, a gente consegue ver através do texto pelo que devemos orar. Se a gente viu qual é a razão da nossa oração, se a gente viu qual que é a motivação enquanto a gente ora, em último lugar a gente vai ver o conteúdo. Qual deve ser o conteúdo da nossa oração? Sobre o que a gente tem orado? Sobre o que a gente tem que orar? Pelo que a gente deve falar com Deus? E aqui Paulo apresenta alguns aspectos sobre quais são o conteúdo daquele que ora e fala com Deus. Em primeiro lugar, diz assim, versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibam qual é a esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a atuação da sua força, do seu poder. Ou seja, do versículo 17 até o versículo 19 da carta aos Efésios, Paulo está mostrando qual é o conteúdo de uma oração genuína. O conteúdo da nossa oração diz muito respeito sobre quem nós somos. Diz muito respeito sobre como a gente enxerga Deus, sobre como a gente se relaciona com Deus. Por isso, é muito importante a gente refletir, enquanto a gente lê a Escritura, sobre como eu tenho orado, qual tem sido o conteúdo da minha oração e qual tem sido o conteúdo da oração que Deus mostra através de Paulo, que é a vontade dele. Em primeiro lugar, o conteúdo da oração que Deus mostra que é a vontade dele para nós, é orarmos para crescermos no conhecimento dele. É como eu falei um tempinho atrás aqui na mensagem. Quantos minutos a gente ora para conhecer mais quem é Deus? E quantos minutos a gente ora por nossa vida? É bizarro. É pouco. Às vezes é aquela genérica. Às vezes até na hora de comer aquela genérica, Senhor, obrigado, agradeço por tudo, abençoe esse alimento, amém. Na hora de dormir, Senhor, obrigado por mais uma semana, obrigado por um dia de trabalho, por ter guardado, segurado, amém. Senhor, guarde agora o meu caminho para eu ir embora, para eu ter poder. Às vezes a gente está com tanto sono que fala nada com nada e já era. Isso é a realidade. Mas Deus nos chama, através da carta de Paulo aos Efésios, entendermos qual é o conteúdo da nossa oração que a gente tem que focar. E, em primeiro lugar, o conteúdo da oração de um discípulo de Jesus é quando ele entende que ele precisa crescer no conhecimento de Deus. Um discípulo de Jesus, ele entende que ele nunca vai saber de todas as coisas, ele nunca vai estar no ápice de todas as coisas, e ele nunca vai ser perfeito, imbatível e pronto para aconselhar todo mundo. Cara, é ilusão, e é errado, tá? A gente achar que a gente é pleno, que a gente pode responder todas as perguntas, que a gente pode dar conselho para todo mundo, que a gente sabe de tudo, que a gente sabe a resposta de todas as situações, que a gente sabe que tudo tem que ser feito. Não. É muito mais cristão
quando a gente não sabe e recorre a Deus de sabedoria a encher a gente. E é muito mais humano a gente acreditar que a gente sabe de tudo e sair respondendo tudo. Por isso, a oração e o conteúdo da oração de Paulo é que a gente cresça em conhecimento. Discípulos de Jesus são pessoas que entendem que precisam crescer mais no conhecimento de Deus. É aquela questão, eu estou sentindo que o mundo precisa de respostas. Eu tenho sentido que as pessoas têm vivido errado, eu tenho sofrido, eu tenho me entristecido, vendo como as pessoas dessa geração têm vivido de uma maneira tão absurda, e isso comove o meu coração a ponto de eu gastar mais tempo em oração, pedindo: Deus, me dá sabedoria para responder do jeito certo essas perguntas, me dá sabedoria para quando eu for questionado de questões sobre aborto, sexualidade, gênero, fé, existência de Deus, eu tenha sabedoria e poder de Deus para fazer isso. A questão é que essas respostas que o mundo está procurando enchem o nosso coração de vontade de orar, enche o nosso coração da necessidade de que a gente precisa conhecer um pouco mais de Deus, de quem Deus é. Enche o nosso coração da necessidade da gente estudar mais a Bíblia, da gente se reunir sábado à tarde, domingo à tarde pela semana para estudar um pouco mais a fundo a Escritura. Enche o nosso coração de começar a enxergar a pregação não só como uma dose terapêutica, como uma dose de serotonina na nossa semana, mas enxergar a pregação como o conteúdo da vontade de Deus que a gente tem que aprender cada vez mais. Por isso, em primeiro lugar, o conteúdo de uma oração verdadeira é a gente ter vontade, é a gente querer conhecer mais Deus, ir mais profundo, ir mais longe. E aí o texto continua no conteúdo, sempre nessa linha. Ele ora para que haja revelação do pleno conhecimento de Deus aos que estão na igreja, na carta aos Efésios. Depois ele ora para que os olhos do coração deles fossem iluminados. Olha o conteúdo da oração de Paulo, em nenhum momento ele está pedindo nada, em nenhum momento ele está reclamando de nada. Ele está pedindo para a salvação do povo. Tudo que Paulo ora é para amadurecimento, é para crescer na graça, é para crescer no conhecimento. Olha o versículo 18 e 19. É iluminar os olhos do coração, é saber a esperança do chamado, é saber a glória de Deus, é entender a grandeza do poder para conosco e a atuação dele. Tudo do conteúdo da oração de Paulo gira em torno disso, conhecer a Deus. O conteúdo da oração do crente aponta para Deus e não para nós. O conteúdo da nossa oração não deve apontar para nós, para a nossa semana, para os nossos problemas, mas deve apontar para Deus, num Deus que quer relacionamento, num Deus que quer ser conhecido, que quer ser buscado e que quer manifestar o seu poder sobre nós. Por isso, como a gente leu no início, busquemos ao Senhor, e Ele vai se mostrar a gente. Muitos cristãos, às vezes, oram como se fossem desocupados espirituais, sem vocação, sem chamado, e como se Deus estivesse aberto, assim, você ora pelo que você quer, a hora que você quiser, você decide. Não, a Bíblia mostra pelo que oramos, como oramos, e a maneira que a gente faz isso. Por isso é importante a gente orar, entendendo que a gente precisa conhecer mais a Deus e mais profundo. É orar para que os olhos do nosso coração se abram cada vez mais para a mensagem de Deus. É orar para que a gente saiba cada vez mais por que fomos chamados, essa esperança. É orar para sentir essa grandeza suprema do poder de Deus em nós. O foco da oração é a transformação de Deus que Ele nos dá na nossa vida. O foco da oração nunca é sobre mim, mas é sempre sobre o Senhor. É sempre sobre crescer em Deus. Por isso eu quero concluir dizendo, é orar com os olhos voltados para Cristo e não para nós. Ele é o exemplo perfeito. Ele é o modelo da oração. Ele é o modelo de quem nós somos e do que queremos fazer. Por isso a nossa oração não deve estar focada em circunstâncias, em situações, em bens, mas estar focada em Cristo. Orar é orar com base na redenção que Jesus nos garantiu, motivado pela fé que Ele nos dá.
A oração de Paulo nessa carta mostra um vislumbre da beleza do plano de Deus para a humanidade. Cristo é a cabeça sobre todas as coisas e a igreja é o seu corpo, a plenitude daquele a que tudo enche em todas as coisas, diz versículo 23. O centro da oração aponta para Cristo. O centro da nossa vida aponta para Jesus. E quer saber uma coisa que me entristece muito? Uma coisa que me dá nos nervos? É quando tem 30, 40 minutos de pregação e a gente não escuta a palavra Jesus. É quando tem 40 minutos de mensagem e a gente não escuta sobre cruz. Não faz sentido, não existe pregação que não aponte para Cristo. Não existe ensinamento que não fale sobre Jesus. Não existe oração em que o alvo, em que o ponto culminante não seja Cristo. Tudo fora disso é legalismo, é sujeira, é vão, é errado. Cristo é a motivação e o fim de todas as coisas, como diz o texto. Também Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Ele é aquele, como no versículo 21, está acima de todo poder, domínio, principado. Ele é o nome de que todo nome deve pronunciar, não só hoje, mas em todas as eras vindouras. Ele é aquele que é a plenitude de tudo, que preenche tudo em todas as coisas. Jesus é o tudo e é o centro da sua oração. O centro da oração, o centro do louvor, o centro da pregação, não é o moralismo, não é o que você tem que parar de fazer, não é o que você tem que fazer, é Cristo. Assim como as Escrituras apontam para Cristo, a oração de um crente deve apontar para Jesus. Aponta para a supremacia dele, para a dependência dele. A oração cristã não é eu quero, não é eu quero me tornar. Deus muda isso, Deus me dá paciência, como se fosse um legalismo barato e uma petição, mas é olhar para Cristo e reconhecer que somos dependentes dEle, é olhar para Cristo e ver naquele sacrifício que Ele deu tudo a nós. É ver que através da obra de Cristo nós somos capacitados para viver essa vida que Deus nos deu. Olhar para Cristo é conhecer mais Deus. É ter cada vez mais clareza do conteúdo da nossa oração. É viver sentindo esse poder da glória desse Jesus, que, como diz no versículo 20, atuou em Cristo, ressuscitando-nos dentre os mortos. Como Ele fará? Assim como Jesus ressuscitou dentre os mortos, esse poder que atuou em Jesus, ressuscitando Ele no terceiro dia, fazendo sentar na direita dos céus, tendo todo esse poder, é o poder que está em nós, como diz em Romanos, que se o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habitar o corpo mortal de vocês, assim vocês ressuscitarão. A oração é a conexão ativa e direta com esse poder extraordinário de Deus, com a presença, com a pessoa de Deus em nós, que nos motiva, que nos vive, que nos perdoa. Viva pelo poder da ressurreição. Aponte para Cristo em tudo na sua vida, que Cristo seja o fim de todas as coisas. Você está estressado, você está mal, você começou orando triste, você começou orando errado. Cristo é o ponto culminante final. Ele é aquele que perdoa as nossas orações erradas às vezes. Ele é o advogado fiel que perdoa os nossos pecados. E Ele é aquele que vai moldando os nossos corações, como fez com Abacuque, que começou orando errado, mas terminou dizendo, ainda que a figueira não floresça, eu exultarei. Deixe Cristo ser o centro da sua oração e o seu coração vai ser transformado, a sua vida vai ser transformada, o jeito que você reage e age às coisas vão sendo transformados à medida que Cristo vai reinando no seu coração. Ele é o rei da oração, Ele é o centro da vida, Ele é tudo. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Que a gente troque nossas orações de medo por orações de fé. Que a gente troque nossas listas de desejos por orações de sabedoria. E a gente se lembre que Cristo é tudo. E Ele nos deu tudo que nós precisamos. Ele nos deu a salvação quando estávamos perdidos. E é Ele e é através dEle que a gente é transformado. E a gente continua nessa jornada de salvação, reconhecendo a dependência total dEle. Então, pelo que devemos orar? Não é por nada que Deus ainda não fez. Deus não precisa fazer mais nada. Deus já nos deu as motivações mais do que necessárias. Deus já nos deu o conteúdo certo. E Deus tem nos dado o motivo certo. Como diz no capítulo seguinte, que a gente vai trabalhar a semana que vem,
capítulo 2, ele vai falar mais ainda do porquê que a gente tem que orar, e essa motivação ele fala. Ele nos deu vida quando estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados, nos quais a gente andava no passado perdidos, seguindo os nossos desejos carnais e fazendo a vontade da carne e da mente. Éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia pelo imenso amor com que nos amou, estando ainda nós mortos em nossos pecados, Deus nos vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Essa graça que te salvou, essa graça que te alcançou, esse poder de Cristo que se manifestou a você, é suficiente para a sua vida, é suficiente para você ser transformado. Por isso, conecte-se com Deus em oração. Porque quanto mais conectado a gente estiver com Ele, mais próximos nesse relacionamento, mais vamos sentir essa glória e esse poder de Cristo atuando em nós. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma reflexão que o Senhor nos trouxe nessa tarde. Eu oro para que o Senhor continue usando a sua palavra, exclusivamente ela, a Bíblia Sagrada, para nos mostrar o que o Senhor deseja de nós e como nós podemos ser transformados. Ensina-nos a orar, ensina-nos a responder às perguntas que o mundo tem feito, dá-nos sabedoria, dá-nos conhecimento, molda o jeito que a gente te enxerga, o jeito que a gente ora, o jeito que a gente vive, transforma os nossos corações, para que estejamos cada vez mais parecidos com Jesus. Guia a nossa semana, guia a nossa vida, para que nós sejamos discípulos de Jesus, aonde nós estivermos, pessoas envolvidas em missão, entendendo que essa oração genuína, bíblica, nos motiva a irmos pelo mundo fazendo discípulos, pregando esse evangelho de salvação e de transformação às pessoas ao nosso redor. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar. Na oração